Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. É muito bom tirar meia hora com você na presença do Senhor. Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos consagrar toda a nossa vida, nossos pensamentos, nossas esperanças, nossos sonhos, nossos medos, nossas dificuldades, tudo que somos e temos a Jesus pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós. Apressai de Jesus todas as graças que Ele tem para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para nos sentir e nos aproximar de verdade de nosso Deus, é importante nós nos esvaziarmos. Por isso, rezemos juntos o ato de contrição de hoje. Acolhei, Senhor, as nossas preces desta noite e, por vossa bondade, iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam no pecado todos nós que fomos renovados pela luz da vossa graça e que a vossa sabedoria sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça de ser anunciadores das bem-aventuranças. Hoje, juntos, todos nós, vamos pedir ao Senhor a graça de entender o consolo como uma realidade que Jesus nos traz para compreender a dor da pessoa que precisa ser consolada. Que esta bem-aventurança esclareça em nosso coração a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e a dor, para que possamos perceber que Jesus é um Deus do consolo, um Deus que consola. Rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nos deixar formar por Jesus. E é muito bom ouvir a palavra de Deus com você, clamar o Espírito Santo com você e todos os nossos telespectadores, mas acima de tudo, criar essa legião de pessoas que querem fazer o bem, movidos pelo mesmo Espírito. Para que isso aconteça, juntos vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nesse programa Vivendo a Palavra, vamos partilhar a palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram a barca, seu pai Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. Essas são palavras da salvação, e a gente dá glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra, porque é os primeiros passos da missão de Jesus. Marcos, ele começa o Evangelho falando de João Batista, falando do batismo de Jesus, e já entra na vida pública de Jesus. E na vida pública de Jesus, o que Jesus faz? Ele anuncia o reino. Ele faz um anúncio do reino, que também a gente reza eles nos mistérios luminosos. Terceiro mistério luminoso do terço. Mas por que Jesus faz este chamado
a cada um de nós. Porque seguir Jesus é o caminho da felicidade, é o caminho que nós precisamos para encontrar a alegria plena. Quando Jesus chega às pessoas, ele começa dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Muitas pessoas usam essa palavra, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, para uma pregação de fim de mundo, para uma pregação que fala que Jesus voltará e o mundo vai acabar, e ai daqueles que se encontrarem no pecado, ou ai daqueles que não estiverem vivendo a minha religião ou aquela religião. Não é nada disso que a palavra quer dizer. Sim, Jesus vai voltar, vai ter a segunda vinda de Jesus, e isso tem sido motivo para nós de alegria, não de tristeza, não de medo. Mas essa palavra quer dizer que o reino de Deus está próximo. E quem era o reino de Deus? Jesus era o reino de Deus. Jesus é aquele que anuncia o reino de Deus, aquele que nos convida a viver no reino de Deus. E por que está próximo? Porque Jesus está perto de nós. Quando Jesus dizia para as pessoas o reino de Deus está próximo, é porque ele estava na frente das pessoas. Então o reino de Deus se revelava na frente daquela pessoa que ali ouvia Jesus, porque ali estava o reino, ali estava o Jesus. E o Jesus está próximo, e o reino de Deus está próximo de cada um de nós, porque Jesus se revela também a nós. Jesus também traz a boa nova a cada um de nós. Jesus está vivo, está no meio de nós. E se Jesus está no nosso meio, Ele nos chama, como chamou aqueles apóstolos a seguirem. Eu imagino como que é esse chamado de Jesus aos apóstolos. De repente Pedro ali está pescando. Fala que Pedro e André estavam pescando. E Jesus lançando a rede ao mar. E quando Jesus chega para eles, eles largam tudo. É diferente do que algumas pessoas pensam. Pedro não era uma pessoa pobre, não era pessoa rica também, mas ele tinha o seu ganha-pão, ele tinha o seu sustento e o sustento da sua família. Mas de repente chega Jesus do nada e olha para aqueles dois irmãos que lançavam redes ao mar e diz: vinde. E isso é suficiente para eles abandonarem tudo que eles tinham e seguir Jesus. Abandonarem a rede que eles lançavam ao mar, que era o sustento da vida deles, para seguir um homem que, como o próprio Jesus dizia, não tinha onde reclinar a cabeça. Esse foi o chamado de Pedro, de André, e é o nosso chamado: lançar as redes ao mar. E é interessante que o Evangelho também, ele aponta que chama João e Tiago, filhos de Zebedeu. João e Tiago não estavam lançando redes ao mar, eles estavam consertando as redes. E isso é interessante porque na igreja uns são chamados a lançar, outros são chamados a consertar a rede, a reparar não só aquilo que as pessoas fazem de errado, mas aquilo que fazem de errado contra a própria igreja. Hoje o chamado do Senhor para nós é esse, é segui-lo. A rede, seja para consertar as redes, mas é segui-lo e amá-lo, e além de amá-lo, experimentar o grande amor que Ele tem por nós. E esse mesmo doce olhar de Jesus para Pedro, para João, para Tiago, para André, é o mesmo olhar que Ele tem para cada um de nós, dizendo: o reino de Deus está próximo. Vem e segue. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe muito você e, através das tuas palavras, abençoe muito a cada um de nós que vivemos a mesma fé. E agora é o momento onde eu sempre insisto com você: seja conosco um co-evangelizador da Palavra de Deus. Nos ajude a fazer a Palavra de Deus chegar até aquele que mais precisa. Seus amigos, seus irmãos, seus familiares. Entre no nosso site www.comfranciscojr.com.br e partilhe com eles uma história de fé, uma pregação, uma oração. Busque criar oportunidade para que essa pessoa que você tanto ama encontre Jesus. Faça com que Jesus o encontre. Façamos isso juntos, evangelizando. E vamos agora, dando sequência ao programa, ao momento Edificando sobre a Rocha. Hoje nós agradecemos e acolhemos a pergunta da dona Lindalva, do Conjunto Vera Cruz. Vera Cruz 1. E ela pergunta assim: Francisco Júnior, por que se reza o credo na missa? Minha irmã,
A instrução geral do Missal Romano diz o seguinte: o credo tem por objetivo levar o povo a dar seu assentimento e resposta à palavra de Deus ouvida nas leituras e na homilia, bem como recordar-lhe a regra de fé antes de iniciar a celebração da Eucaristia. Se você observar, Lindalva, quando termina a homilia dizendo creio em Deus Pai, é como se disséssemos creio em tudo que escutei e por isso estou disposto a seguir em frente. A fonte está na Instrução Geral do Missal Romano, número 43. Juntos, com a mesma fé, proclamando que cremos, vamos rezar com Santa Francisca. Senhor, eu vos agradeço por minha vida, assim como ela é. Peço-vos a percepção para valorizá-la e respeitar meus irmãos, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, sejam eles quais forem. Livrai-me do preconceito, da discriminação e principalmente da omissão. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos leva a um vilarejo que tinha uma tradição centenária, milenar, de produção de vinho. Era uma região de muitos vinhedos e tinha a tradição de sempre quando se colhia as uvas, se celebrava o vinho novo. Era uma região que produzia, cada família, com a sua tradição, o seu vinho. E nessa festa, quando terminava a colheita, para celebrar o vinho novo, cada família tinha que trazer uma garrafa do seu melhor vinho. E essa garrafa seria despejada num grande tonel no centro da praça principal da cidade. E aí todos bebiam do vinho e celebravam a graça de continuar produzindo o melhor vinho de todas aquelas regiões. Acontece que certa vez um produtor de vinho, ele chegou à seguinte conclusão: por que devo eu levar uma garrafa do meu melhor vinho? No meio de tantos, ninguém vai perceber. Eu não vou desperdiçar uma garrafa minha com esse povo, não. Eu vou levar uma garrafa de água e vou jogar água lá dentro. Quem vai perceber? No meio de tanto vinho, uma garrafa de água não vai fazer diferença alguma. E assim ele fez. Na hora que chegou o momento de tomarem o vinho para celebrar e abriram a torneira que saía lá o vinho do tonel no meio da praça, tiveram uma grande surpresa, porque daquele tonel não saiu vinho, só saiu água. A questão é que todos os produtores pensaram da mesma forma: eu não vou desperdiçar o meu vinho com os outros, vou colocar água, quem sentirá falta? O problema é que o que nós damos para a sociedade, o que nós damos para a comunidade, faz falta sim. E quando a gente começa a achar que nós não fazemos falta, por isso não vamos dar do nosso melhor, ou dar de qualquer jeito, isso acaba contaminando a comunidade e todos doam não mais do melhor, mas doam do que sobra, doam do que resta. E aí nós vamos ter, ao invés de um tonel de ricas bênçãos de vinho, um tonel de água que não celebra tudo aquilo que eles produziram. Você está dando vinho bom? Você está dando do melhor que você tem? Ou você está se negando a oferecer, guardando os seus talentos e dando água de qualquer jeito? Vamos pensar nisso e nesse ano de 2014 vamos dar do nosso melhor. É assim que deve ser. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.